satisfação muito grande estar nesse projeto. O MAC encontra os artistas, encontrar com o Ângelo Venosa, que é um dos nomes, uma das referências maiores aqui na arte contemporânea, no âmbito do tridimensional da escultura, um artista que tem uma peça muito significativa aqui no museu e que acabou de participar de uma retrospectiva da obra do artista no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, uma coisa que também vai descer bastante o museu, de poder participar desse momento da carreira do Ângelo. E ele está aqui, então, ele acabou de me dizer que vai pautar a fala dele justamente nessa exposição que acaba de terminar no Rio de Janeiro e virá para São Paulo no ano que vem. Eu passo então a palavra do Ângelo, agradecendo a presença. Boa tarde a todos. Quero agradecer o Tadeu pelo convite. É uma honra estar aqui no MAC e agradecer vocês por estarem aqui. Como eu disse, enfim, eu inicialmente ia fazer uma fala um pouco protocolar sobre o meu trabalho, enfim, uma coisa que eu costumava fazer, e me dei conta, enfim, que eu tinha um material muito bom, recente nas mãos. Enfim, eu acabei de fazer uma exposição panorâmica do meu trabalho no MAN do Rio. Esse foi um projeto que eu levei anos, assim, acarentando, é uma coisa complicada de fazer, envolve muitas coisas, muito custo, enfim. E acabou acontecendo e ficou melhor do que eu imaginava, assim, me deixou muito feliz, né? E eu achei que seria simpático, já que a exposição cobre praticamente, enfim, todo o percurso do meu trabalho, tem uma ou outra lacuna, mas, enfim, é bastante exemplar. E o material é bacana, enfim, vou começar mostrando. Vou abrir com um filmezinho que ainda não está pronto, que me foi entregue ontem de noite.
foi só um aperitivo, uma produção quase que doméstica, enfim, foi um presente do meu filho, que é fotógrafo de cinema. Quando pensei na montagem dessa exposição, eu imaginei algo que não fosse nem cronológico, nem excessivamente didático, né? A ideia é que a própria montagem fosse, ela em si, quase que mais uma peça, né? Então, os trabalhos enfim, a montagem pensa num desenho que potencialize um e outro, não necessariamente se explicando ou fazendo uma ligação entre momentos ou temas, ou sei lá como chamar isso. Curiosamente, eu me dei conta depois que alguns trabalhos ficaram próximos, respeitando a proximidade que eles tiveram algum dia, ou seja, Bienal de 87, em São Paulo, que eu participei com 4 peças, eu tinha 3 peças nessa exposição, quando me dei conta elas estavam próximas. 2 trabalhos, uma exposição importante na FUNARTE do Rio, estavam próximos. Isso não me dei conta depois, quer dizer, eles se chamaram, vamos dizer assim, né? Eu vou aqui um pouco quase que seguir quase que a geografia natural da entrada da exposição. Deixa eu ver aqui uma coisa. Bom, quando a gente entra na exposição, tem uma espécie de vestíbulo, uma salinha antes do painel com texto, em que a gente vê à direita o que está aí, em que você tem 2 peças bastante recentes e uma bastante antiga. Esse tríptico aqui é bastante recente, do ano passado, creio, e são os desenhos gravados em acrílico, e que vêm de uma série de procedimentos que eu venho utilizando há talvez 15 anos, quando eu comecei a fatiar em camadas algumas coisas dadas do mundo, assim, um crânio, um fêmur, enfim, objetos que vinham do mundo natural, vamos dizer assim, né? Eu vou falar aqui de uma maneira um pouco maluca, vai ter um vai e vem, que é um pouco o vai e vem que tem na própria exposição. Então, eu estou falando agora de uma coisa que é recente, que começou há uns 10, 15 anos atrás. E vou, de repente, voltar ao começo. Aqui tem uma vista frontal, né, dessas, que talvez dê para vocês enxergarem melhor. Essa imagem, literalmente, a partir de um crânio, de um osso, de múmero, de boi, que eu fiz uma tomografia, que é uma maneira de fatiar em camadas, e eu usei as imagens da tomografia para construir desenhos lineares. Isso foi reconstruído no espaço e aqui ele volta para o plano, né? Então, é como se estivesse girando esse desenho no espaço e fazendo a projeção dele. Essa é uma peça antiga, com outro tipo de raciocínio, mas que eu acho que guarda, curiosamente, uma proximidade com o que eu acabei de mostrar. Esse é um trabalho de 88, eu creio. E nessa época, desde o início do trabalho, as peças eram construídas com um processo quase que, como é que eu diria, mais a cenotécnica do que a da escultura, né?
nem a construção, no sentido do projeto construtivo brasileiro, não era a escultura por subtração e por adição. Né? Então, eram os objetos loucos, eram os volumes sem peso, mas que aparentemente poderiam ter peso. Essa é uma peça muito recente, deste ano, e que é feita com um acúmulo de lâminas de acrílico que se alternam em branco e preto. É um processo que é totalmente, hoje em dia, totalmente digital, né? Eu trabalho, curiosamente, com um computador, quase como uma extensão do que eu fazia antes fisicamente. Então, assim, eu construo esse sólido numa modelagem tridimensional, depois corto essas camadas, né? Só por curiosidade, a próxima imagem é a representação sintética disso antes dele ser construído, tá? Então, isso aqui é projeto, isso aqui é a peça real. Bom, ainda naquela sala, à esquerda, a gente vê três momentos também do trabalho. Esse trabalho pendurado, que é dos anos 80, essas construções que eu falei que eram feitas com madeira, quase como se fosse um esqueleto, que tinha sempre um revestimento, uma pele. Inicialmente, isso era um tecido somente, né? E bem no começo, as primeiras peças tinham, esse era quase uma tela, tinha um resto de pincelada que eu vim da pintura, ou vim da pintura, pintava, né? Então, no primeiro momento, não era muito claro assim, se aquilo se constituía como um objeto escultórico ou se era simplesmente um anteparo tridimensional para alguma coisa que acontecia na superfície. Mas isso foi muito rápido, muito breve, e os trabalhos foram ganhando uma densidade visual, foram escurecendo e foram enrijecendo essa pele. Tá, aqui está aquele mais próximo. E durante os anos 80 até o começo dos 90, essas peças vinham de não tinham nenhuma referência direta no mundo. Elas quase que anunciavam um possível mundo natural, mas não tinha uma referência direta, né? Essa é uma peça bastante recente. Também é uma gravação de linhas sobre acrílico transparente. E vem na sequência daquelas que eu falei, que são planos no espaço, um fatiamento, né? Nesse caso é um fatiamento de um pequeno crânio de passarinho. E esse trabalho é, na verdade, um anamorfismo. Tá? No ângulo que a foto foi feita, você tem uma impressão tridimensional, né? Como se fosse um volume. Na verdade, você tem só linhas flutuando e você não tem volume nenhum, né? E o que você vê, na verdade, aí é o que não está lá. Você está vendo a luz brilhando em incisão no acrílico, num risco no acrílico, né? Então, tem
coisa interessante de que você percebe exatamente o que não tem, você percebe uma memória do que saiu dali. É a mesma peça, uma outra versão. E aqui tem um outro filminho que eu falo sobre esse trabalho, fica talvez um pouco mais claro. Isso foi uma exposição em Londres, agora em julho. Isso no meu ateliê no Rio. Esse trabalho do anamorfismo faz parte de uma série de objetos que foram feitos a partir de um crâniozinho de pássaro que eu tinha encontrado há anos atrás na rua, e em um certo momento ele me pareceu interessante para... Ele tem uma sedução, uma fascinação evidente por essa complexidade dessa estrutura, uma coisa tão delicada, tão fina, né? Fiz uma ressonância corta nesse sentido em imagens, em lâminas, né? Essas imagens depois eu transformei em linhas, em cortes. O anamorfismo é exatamente uma construção a partir dessas imagens. Você tem uma percepção de uma construção tridimensional desse crânio a partir de um determinado ângulo, de 45 graus. Se você sai desse ângulo, o que você vê são só as linhas, são só desenhos flutuando, mas que aparentemente não tem um sentido, né? As pessoas têm uma repulsa muito grande, tem uma espécie de medo, né? Como se te lembrasse da tua efemeridade, né? Enfim, isso para mim, pelo contrário, tem um fascínio muito grande, né? Continuando aqui pela exposição, bom, eu estava aqui, né, nesse cantinho, entramos. Essa peça aqui na parede e essa aqui no chão são de uma exposição que eu fiz na Funarte em 89. Nesse momento estava acontecendo em que a estrutura que era coberta por um tecido começou a ganhar uma vida própria e eu passei a não ter mais esse revestimento de pele, né? Então tinha alguns trabalhos tinham um certo um hibridismo em que aconteciam vários desses procedimentos, né? Então nessa peça aqui atrás você tem essa construção que eu estava explicando, né, do esqueleto da pele. Tem um galho de árvore, que é um objeto, enfim, alguma coisa que vem dada da natureza, e tem essa construção aqui com madeira industrial, né, com madeira compensada, e isso tudo entra junto como se fosse uma coisa só, não tem uma solução de continuidade, né? A peça que se vê, essa peça grande aqui, é de 2005, mas lembra com um procedimento, um trabalho muito importante, que eu não estou com imagem aqui, que é um trabalho público, que está no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, na praia do Leme, que enfim, chamam de baleia, né? E é um trabalho muito importante para mim, foi a primeira vez que eu usei somente a estrutura dos trabalhos que eu vinha fazendo, né? Isso é um concurso público em 89,
Era um concurso fechado, chamaram 5 artistas, e, enfim, e o meu projeto ganhou. E eu me lembro que eu fiquei bastante assustado com alguns problemas novos que eu tinha ali. Era a primeira vez que eu enfrentava uma escala pública, né? Era um trabalho que ia acontecer num espaço aberto, era um trabalho que era, entre aspas, para sempre, né? Ele tinha que permanecer. E tudo que eu tinha desenvolvido até então não funcionava. Assim, a escala que eu estava acostumado era outra, apesar de serem trabalhos grandes, mas assim, as coisas maiores que eu tinha feito então foram os trabalhos da Bienal. Um deles é esse do MAC. Mas eu me lembro que nessa época eu pensava assim que a escala no trabalho era muito resultante do espaço em que eu estava trabalhando. Então, assim, o ambiente do ateliê, assim, a caixa do ateliê quase que me induzia uma escala, né? Então, para sair dessa escala, tinha que ter um raciocínio projetual. Você tinha que se descontaminar da tua experiência espacial, do lugar que você trabalha, e pensar, não, isso está num outro lugar e eu tenho que pensar o que vai acontecer ali. E para mim isso era uma novidade, pensar projetualmente, né? Então teve várias decisões que vieram assim de uma situação para fora do seu trabalho, né? Assim, eu não poderia usar madeira e fibra de vidro, que é o que eu vinha usando, né? Era totalmente inadequado. Ia parecer um parquinho de diversões, né? E aí eu fiz o trabalho em aço cortem. Foi a primeira vez que eu trabalhei com aço cortem. Enfim, é um trabalho que me deixou muito feliz, porque ele funcionou muito bem e ele funciona ainda hoje. Assim, é um trabalho que não ficou, aparentemente não ficou datado. Esse está aí de costas, depois vai aparecer melhor em outras imagens. Aqui está o do MAC. Foi uma revisita desses trabalhos da Baleia, que é de 89, com o meu modo de trabalhar de hoje em dia. Ou seja, é um trabalho que foi feito no computador e não diretamente na mão, como eu fazia nos anos 80, né, em que eu mal esboçava, riscava direto na madeira e saía cortando. Aqui ele aparece de frente. Esse aqui é um trabalho bastante antigo, acho que de 85. É engraçado, nem é uma peça que eu tenho um especial apreço, mas acho que nesse contexto dessa exposição ele funciona muito bem. Ele traz um momento inicial em que tem algumas coisas que foram abandonadas e é legal perceber isso aí. Tem uma coisa que, enfim, não sei se as imagens estão passando, mas essa montagem no MAN foi muito feliz, né? Porque, enfim, não sei quem conhece aqui o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, é um projeto muito importante, né, na arquitetura brasileira, e muito bonito, muito interessante, um projeto do RID. E ele tem essa coisa aberta, né, assim, as laterais, com esses panos de vidro, a paisagem entra dentro e esse chão negro, quer dizer, que em geral é um problema para as pessoas montarem exposições, elas acabam colocando
vários painéis e dividindo isso em salas. Eu optei por deixar tudo aberto. E isso criou, primeiro, uma conversa muito interessante com o espaço externo, né? Tem parece que é como se o exterior passasse por dentro da exposição, que fosse uma coisa contínua. E o chão negro, né, quer dizer, as peças todas no chão, direto, deu uma ambiência meio aquosa, assim, que eu não imaginava em princípio, e que foi muito interessante, né? Os trabalhos se refletem, enfim. Foi uma situação muito feliz. Aqui aparece uma outra peça da Bienal de São Paulo, que é essa pendurada. E a outra, que acho que não tem nenhuma foto próxima, é uma aqui no chão. É um galho comprido com essa estrutura triangular. Aqui aparecem também dois trabalhos bastante antigos do começo, que vem a ser esse aqui, que também é um trabalho curioso. Ele é um pouco diferente dos outros. Ele poderia ser um relevo da natureza, enfim. No contexto aí do museu fica curioso, porque enfim, o Rio é uma cidade com montanha próxima, né? E não tem como você olhar para isso e não olhar para a janela e achar que as coisas se falam, né? E esse aqui é bastante icônico também, foi da abertura da Galeria Subdistrito aqui em São Paulo, em 86. Eu acho que é o mais antigo da exposição. É um trabalho que é feito com a casca dele é toda de atadura gessada, essa atadura que se usa para... Então ele estava em péssimo estado, estava, enfim. Quando eu fiz, eu era jovem, desmiolado, e eu queria fazer o trabalho e pronto, não ia imaginar que isso ia durar, né? Eu me lembro que nessa época, assim, pensar em 15 anos era quase pensar no final do mundo, assim, era algo inatingível, né? 30 anos, então, realmente não estava nos meus planos. Bom, aqui aparece no centro a peça mais recente da exposição e que me intriga bastante, e que eu estou bastante mobilizado, porque ela tem uma diferença muito grande em relação ao que eu vinha fazendo até agora. E, ao mesmo tempo, ela dá uma volta e se aproxima, por um lado, aos primeiros trabalhos, que é essa peça aqui. Eu não sei se dá para entender do que se trata, como é que isso é feito. Esses triângulos são cortados em alumínio, um alumínio que se usa na indústria civil, em fachada. É um composto de lâmina de alumínio e plástico. E são costurados com lacres de nylon. Não sei se dá para enxergar. Essa peça não tem nenhuma estrutura interna. E assim, até o final da montagem, assim, isso foi um parto de produzir. São quase 300 elementos, né, um quebra-cabeça tridimensional. Eu não sabia se isso ia ficar de pé ou se o peso natural dele ia se deformar e romper os lacres, enfim. Eu imaginava que ia funcionar, mas não tinha certeza. E o que eu acho interessante é o seguinte, é que volta
a uma coisa do início, que é um oco com uma pele, né? Só que aqui, essa pele é um exoesqueleto. Ela é a pele e é a estrutura, né? Então isso é novo no trabalho e eu não sei muito bem os desdobramentos que virão daí, né? A outra coisa muito interessante para mim nesse trabalho foi o caminho que eu encontrei para chegar nele, né? Porque eu vivo dizendo que o mais interessante do trabalho são os fluxos que você desenvolve e inventa, né? E não necessariamente esses fluxos são uma coisa, um ato de vontade, uma coisa cristalina que você vai por A mais B chegando ali. Você vai farejando e algumas coisas se encontram e mais adiante fazem sentido, seja na ordem da linguagem, seja na ordem prática mesmo, né? Das decisões técnicas até. Então, esse trabalho começou de uma maneira bastante singela. Começou com a vontade explícita de pensar as formas antigas, né? O que elas tinham de imaginário, né? E eu comecei fazendo isso com massinha de modelar, essas massinha plastilina. E fiz várias pecinhas pequenas, assim, muito rápidas, assim, era um trabalho muito gestual, de muita velocidade, produzir rápido várias formas e gostar de algumas e descartar outras. Paralelamente, eu vinha experimentando umas técnicas domésticas, vamos dizer assim, de você capturar imagens, objetos tridimensionais, né? Isso se faz hoje em dia, assim, não é uma tecnologia muito complicada, você tem scanners 3D, né? Então, por exemplo, na indústria, é comum você fazer, por exemplo, engenharia reversa. Eu pego isso aqui, escaneio e construo um modelo tridimensional. E hoje em dia você tem uns programas que são de uso assim, simples, doméstico, e você consegue isso por meio de fotografia. Então você fotografa um objeto várias vezes, em alguns ângulos, e esse programa lê a posição relativa dessas imagens e te dá um modelo tridimensional. Isso, em geral, é usado, sei lá, imagino que na indústria de games, enfim, porque é uma coisa um pouco precária. Mas para mim era o suficiente de conseguir levar isso para dentro do computador, que vem sendo a minha caixa de ferramentas já há alguns anos. E aí eu consegui não só fazer isso, como arrumar meios de transformar isso que eu tinha obtido para onde eu queria e meios de transformar isso em alguma coisa fabricável. Quer dizer, não é só uma imagem, mas eu consigo dali construir alguma coisa, né? Então esse trabalho é o resultado dessa série de decisões e desejos, algumas subjetivas e outras bastante objetivas, né? Que engraçado que eu estou... me dei conta agora que é uma foto em que eu tenho o trabalho mais antigo e o mais recente juntos. E aí acontecem umas coisas que são curiosas, né? Que cor essa peça deveria ter? Assim, eu tinha algumas opções que a indústria me dá, né? Esse é um material industrial que já vem pronto. E eu acabei fazendo ela preta, né? E aconteceu uma coisa curiosa no MAN, com o chão todo preto, enfim, o trabalho ficou meio iridescente, né? De alguma maneira, os vários ângulos faziam quase que uma... Eu não sei como dizer, posso dizer alguma bobagem do ponto de vista da física, mas é como se tivesse uma média de cor
do que ele estava refletindo, e ficavam vários tons. Então você tinha uns verdes e umas cores sobre o preto, que você olhava assim, de onde vem isso aqui? Né? E você percebia que era, por exemplo, das árvores do lado de fora, enfim. Se percebe um pouco na foto, mas não está muito claro. Esse, enfim, é um outro trabalho que foi refeito agora em aço cortem. Eu já tinha feito esse trabalho alguns anos atrás, em madeira. E ele é um resultado de uma série de trabalhos que eu vinha fazendo, aquilo que eu mencionei antes dos cortes, né? Durante alguns anos eu usei um material, umas imagens prontas, né, de um corpo humano que foi fatiado. Na verdade, é uma história engraçada, é um material de uma universidade americana. Um condenado à morte doou o corpo dele para essa pesquisa. E esse corpo foi congelado e fatiado como um gigantesco carpaccio. E tem inclusive, sim, aí eu consegui, primeiro na internet, depois consegui uns DVDs com essas imagens. Um deles, inclusive, tinha um filminho grotesco, que era o cidadão congelado. Aí encerravam ele em 3 blocos, aí botava o bloquinho de pé assim, fazia a imagem, vinha uma lâmina assim, e raspava, sei lá, tirava 1 milímetro, né? E essas... É meio assim... Eu consigo olhar um pouco sem ficar muito chocado, mas enfim, eu olho aquilo como, sei lá, estrutura, matéria. Isso foi usado, né, para, enfim, várias coisas. Uma construção tridimensional de um atlas do corpo humano, você navega por dentro das estruturas, enfim. E eu usei essas imagens para isso que eu vinha fazendo já, com ressonância, tomografia, com serrinha, com máquina de frios, enfim, várias coisas que eu usei para cortar em fatias. E essa peça, a face dela, enfim, deixa eu ver se tem uma outra vista dela. Imagina assim, que a gente tem um desenho que tem uma extrusão aqui, que dá essa espessura, né? Esse desenho original começou com uma gravura, em que eu peguei várias curvas desse corpo humano, que faziam sentido espaçadas no espaço, juntei essas curvas todas num plano só e deformei, né? Então, o resultado não tem mais nenhuma, assim, a referência desse corpo é como o Pilatos no Credo, assim, não tem, sumiu, né? Agora, eu acho que guarda uma espécie de elemento mínimo, um DNA, assim, as curvas que estão ali são curvas de uma natureza sei lá, de algo vivo, né? Pode ser um pouco de viagem minha, forçação de barra, mas enfim, eu tenho essa sensação. Esse aqui é uma outra peça daquela série que eu falei da cabeça do passarinho. São 170 laminazinhas de acrílico, cada uma tem uma incisão. E de novo aqui você vê o que não está lá, você vê a falta do acrílico que está brilhando, né? O plano que é transversal à incidência da luz. Que acho que se vê bem.
essa peça aqui foi a primeira peça em que eu usei a coisa do fatiamento. É uma cabeça de fêmur. Ela morou muitos anos em frente, na calçada da antiga Camargo Vilaça, hoje Fortes Vilaça. Uma exposição que eu fiz lá em 90, ou foi 94, 99, não lembro, mas foi 94. E como ela pesava muito, ela ficou na calçada. Mais ou menos 1 tonelada, essa peça. Eu passei meio batido aqui, enfim, tem uma série dos anos 90, quando eu participei da Bienal de Veneza, que eu comecei a usar elementos orgânicos reais, né? Então, dentes de boi, ossos, às vezes. Então, aqui tem essas duas cabeças que eu acho que é de boi, eu sempre falei que era de boi. Quando eu estava montando essa exposição, me deu uma paranoia, eu olhei e falei assim, bom, e o chifre encaixa onde aqui? Eu não vi nenhuma marca de chifre, enfim, então, acho que é boi, mas não tenho certeza. Também não faz a menor diferença, porque, enfim, não tem nenhuma... Peraí, deixa eu... Essa é uma peça que eu gosto muito. São 12 elementos de parafina, pigmento preto e dentes de boi. E eu gosto por uma coisa um pouco anedótica. Ela foi feita a partir de uma peça da Bienal de Veneza que eu destruí. E eu gosto dessa ideia de ter desfeito alguma coisa para chegar num outro lugar. Vai um pouco na contramão de uma coisa um pouco patrimonialista, de que você tem que preservar e guardar, e as coisas não podem se estragar, né? Então eu deliberadamente quebrei ela e fiz essa peça, são 12 elementos, enfim. E eu gosto da seguinte característica, é uma coisa que fala um pouco da ideia de fragmento. E você, quando se aproxima, você tem uma percepção em que você perde a visão do todo e tem uma relação com esses dentes que é de uma certa natureza. E quando você se afasta e você vê as 12 peças, você perde a força da proximidade dos dentes. Então ela não tem um lugar bom, né? Porque frequentemente a gente acha que uma peça no espaço, uma peça escultórica, tem sempre a melhor visada, né? Essa não tem uma boa visada, ela é um pouco ambígua. E um pouco essa ideia de uma coisa, de um fragmento que você não sabe qual é a escala daquele todo, né? A única coisa aqui que tem alguma relação de escala é o tamanho do dente, né? Mas você não consegue saber se isso é um pedaço de alguma coisa que tinha 2 metros, 5 metros, 10 metros, né? Que não tem nada prévio em relação a isso. Aqui é uma outra peça, sim, histórica, no certo sentido, que é próxima tal do fêmur, enfim, é a partir de um crânio, em que eu queria ter um desenho que flutuasse e que sugerisse um volume, né? E esse desenho é feito com um arame colado com umas gotas de breu nessas placas de vidro. E eu a partir daí fiz muitos trabalhos com esse procedimento. E uma coisa curiosa que aconteceu, eu trabalhos que não estão nessa amostra, mas que eu fiz durante muito tempo, que são os trabalhos de vidro, em que eu usava somente o vidro, né? Porque aqui o vidro tinha entrado como um suporte para que esses fios ficassem no ar, né? Num plano flutuante. Só que eles não têm neutralidade nenhuma, né? O vidro tem uma aparência muito
se impõe bastante, né? Assim, a transparência dele é meio teórica. E a partir dessa constatação, eu fiz vários trabalhos orgânicos e sólidos que eram somente um acúmulo de vidro e que eu cortava com diamante a curva de cada placa, né? Esse aqui também da época da Bienal de Veneza, enfim, são esses trabalhos a partir de elementos dados. Aqui eu usei umas costelas que eu fundi em chumbo e usei cera e gesso. Se alguém quiser me interromper para fazer uma pergunta no meio, fiquem à vontade, tá? Esse é um trabalho que eu gosto bastante. Ele é feito com sal. Originalmente era só um volume geométrico. Ele é feito com água salgada sobre o vidro e um pouco de cola. E quando a água seca, o sal cristaliza. Ele tem uma característica interessante, em especial no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito úmida. Quando a umidade do ambiente aumenta muito, o sal absorve essa umidade e começa a escorrer. Então tem uma espécie de respiração em que ele absorve, cristaliza, absorve, ele escorre, cristaliza de novo, fica umas marcas. É um pouco como se fosse um organismo vivo. É lógico que não é uma coisa viva, mas é como se fosse uma metáfora de uma coisa que está respirando ou pulsando, né? E tem uma anedota interessante na exposição, que é o seguinte: esse trabalho, na verdade, aqui ele parece um balão, né? Assim, na verdade é uma esfera, era uma esfera. E a base, isso é de um colecionador do Rio, a base dele é de madeira. E quando foram buscar lá, enfim, a museóloga do MAN achou que estava com cupim. Falou: essa base está com cupim, vai ter que refazer. E eu tinha os desenhos, mandei refazer. Ficou pronto na véspera da abertura da exposição. Eu fiquei doente, eu tive uma crise de diverticulite, não queiram ter, é uma coisa meio punk. Então, eu não terminei a montagem, assim, já estava tudo mais ou menos, faltavam umas poucas coisas, enfim, minha mulher foi para lá terminar. Aí quando chegou a base, estava errada. Enfim, eu demorei um pouco a entender, eu de cama em casa, fotografou com um iPhone, mandou uma foto, enfim. Colocou as placas de vídeo simplesmente para apoiar em algum lugar. E depois eu entendi por que estava errado, porque quando eu fiz esses trabalhos em, sei lá, anos 90, tinha uma outra versão que não era uma esfera, era alongado, então tinha uma base mais longa. Quando eu encontrei nos meus arquivos de desenho, eu mandei o desenho errado. Aí quando montou, eu falei: pô, mas está melhor do que a esfera, né? Então, está rebatizado. Então, ele tem a versão original e tem essa versão agora. E o dono, o colecionador adorou. Agora ele quer assim, né? E como eu dei o aval, ele está muito feliz. Enfim, ganhou um lifting. Uma sobrevida, rejuvenesceu. Aqui acho que se percebe até, não sei se na imagem dá para ver a cristalização. Esse trabalho na parede, como é que eu vou explicar isso? Logo no começo, quando comecei a mostrar, tinha um trabalho de madeira grande,
que eu comentei, que parecia baleia, que são várias costelas, né? Aquele trabalho e esse aqui, assim como aquele do crâniozinho do pássaro, eram todos uma mesma exposição que eu fiz no Rio em 2005, em que eu tinha esse crâniozinho de pássaro como mote, né? Isso é uma coisa incomum, não costumo trabalhar assim, mas aconteceu isso nessa exposição e foi legal, foi muito bacana de fazer. E quando eu estava pensando essa exposição, que foi num lugar pequeno, num lugar na praia, em Ipanema, chama Casa de Cultura Lalo Alvim, eu fiz uma maquete do espaço e desenhei a exposição muito justa para aquele espaço. Então, uma das coisas era como se fosse, assim, como morte, de novo, uma enorme cabeça do pássaro, em que eu tinha o bico e aquela bolota do crânio, vamos dizer assim, a parte arredondada do crânio. Isso ficava em duas salas contíguas, como se eu tivesse jogado a cabeça assim, na planta, né, e ela tivesse caído parte numa sala e parte na outra. E à medida que eu comecei a trabalhar, a peça mudou bastante e perdeu qualquer verossimilhança com o raio do passarinho. Então ficou só uma referência muito ligeira da ponta como o bico e de uma coisa arredondada como a calota craniana, né? Então essa ponta aqui, enfim, que aqui na exposição está separado, né? Era a referência do bico. Só para entender, então, nessa exposição você mostrou o bico e a parte do crânio que estaria, sei lá, do outro. Eu imaginei agora que ela estivesse do outro lado da parede. Exatamente, estava na sala contígua do outro lado da parede. Tem umas coisas assim que são uns sentidos que você, como se fossem umas muletinhas que você cria, que na verdade não tem a menor importância se alguém percebe ou não percebe aquilo, né? Serve para te deixar apoiado enquanto você está. Mas depois aquilo ganha. Tanto é que hoje em dia eu olho como coisas autônomas, né? E aqui estão separados 60 metros um do outro, né? Essa é uma peça de 94, em ferro fundido. Não sei se dá para enxergar aí, dá, né? São vários dentes e ossos. E foi interessante fazer essa peça, porque ela foi quase assim impossível de fazer. Isso em ferro fundido é muito complicado. Foi feito aqui em São Paulo, o mesmo cara que fez a craca do Nuno. Só que a craca em alumínio. É uma material de fundição um ponto mais baixo, né, do que ferro e mais fluido, né? Então, isso teoricamente era para ser uma placa mais ou menos fina, e o que acontece é que o ferro não flui, ele é muito denso. E acontecem coisas como esse. Mas é bacana porque fica uma memória na peça de toda essa dificuldade, assim, tem uma resistência em acontecer o que você quer que aconteça ali. E fora que o calor é absurdo, isso tende a empenar, né? Essa aqui é a tal da cabeça do fermo que eu tinha falado, que foi a primeira peça de fatiamento. Essa eu fiz de uma maneira bem prosaica. Eu fiz um modelinho de gesso, serrei, escaneei
E eu não tinha como serrar lâminas tão finas, né? Isso foi em 94. Enfim, já usava computador, mas não para 3D, nada disso. Porque eu tenho uma vida dupla, eu sou designer também. Enfim, então, usava o computador por razões óbvias, né? Então, eu usei uma função de programa vetorial, que é uma coisa chamada uma espécie de morphing. Você pega, imagine que você pega, sei lá, um quadrado e um círculo, e diz que se pede, sei lá, 5 passagens entre o quadrado e o círculo. Ele vai modificando o quadrado até virar um círculo, né? Então, eu usei essa função para conseguir aqui afinar as lâminas. Então, o que eu fazia? Eu tinha, digamos, tinha cortado um pedacinho uma fatiazinha de gesso, escaneado, feito o contorno, e tinha um outro para cá. E eu precisava de mais fatias no meio. Então, eu pedi desse desenho até aquele, né? Então, tem uma espécie de... Isso seria análogo, enfim, quem mexe um pouco aqui com Photoshop, quando você tem uma resolução baixa e você força a mão e manda ele aumentar essa resolução, você, na verdade, está enganando, você está criando pixels onde não havia, né? Você está adoçando as arestas, que é mais ou menos o que eu fiz aqui. Dessa vez, nessa montagem, lembrando disso, eu olhei a peça para tentar localizar os chunks, assim, os pedaços, né? Se você prestar bastante atenção, você nota, aqui tem a passagem, então daqui até aqui deve ter sido o morphing, aqui tem mais um, né? E tem coisas engraçadas também, assim, que tem uma beleza que é dos processos, né? Nessa época não havia corte laser, que a gente usa hoje em dia, corte plasma. Isso era cortado com acetileno. Só que era uma máquina sofisticada para a época, enfim. Acetileno, não sei se você sabe, aquele maçarico, né? Só que era um maçarico que era comandado mecanicamente, tinha uma leitora óptica que lia como se fosse uma planta, uma cópia heliográfica, uma cópia azul, né? Na escala de 1 para 10, eu acho. Então ela ia lendo e o acetileno ia cortando. Hoje em dia você tem isso com muito mais precisão, né? Com comandos de computador, com CAD. Mas na época se fazia isso, fazia bem mais barato que se faz hoje. E tem isso interessante aqui também, nessas pontinhas aqui, que provavelmente é onde entrava o acetileno e começava, ele dava uma falhazinha. Tem algum trabalho no Jardim do Humano, de São Paulo? É mais ou menos dessa época? Sim, tem. Pois eu devo ter a imagem dele aqui. É o mesmo módulo, vou dizer assim, só que lá ele é fundido. Ele é fundido em alumínio. E faz uma forma arredondada e as pessoas sentam em cima como se fosse um banquinho. É isso? Eu acho simpático. O problema depois eu vou mostrar uma peça que está no MAN, foi para a exposição e foi doada para o MAN, ficou lá. E já quebraram a peça. Aí é complicado, porque depois não, ela. Essa peça, enfim, é da mesma ordem. Eu não cheguei a mostrar os recortes, eu falei dos recortes, mas não mostrei. Mostrei uma que tem uma espécie de extrusão, né, uma de cortem também, mas imaginem que existiram várias que são planas na parede, são chapa
de pouca espessura. Essa tem o mesmo desenho, uma escala muito maior, é uma chapa grossa e tem essa curvatura no meio que faz ela ganhar um espaço, né? Essa peça foi feita para a Bienal do Mercosul em 2005 e foi feita à distância. Eu desenhei, projetei ela no Rio, ela foi fabricada em Porto Alegre, dá uma certa tensão, porque pode dar tudo errado. Algumas coisinhas não deram muito certo, mas não deu errado. E aí tem aquelas surpresas, coisas que você não calcula. Ela originalmente ia ficar dentro de um dos pavilhões. E estava simplesmente impossível botar dentro do pavilhão, estava horrível. Tinha um trabalho de uma artista boliviana do lado, que era um ambiente todo de pelúcia rosa, gigantesco. Eu falei, não, aqui não vai dar, não dá. Vamos colocar do lado de fora. E aí foi perfeito. Ela ficou do lado externo. Tem os armazéns, né, do Cais do Porto, tem o rio Guaíba, que não é rio, né? Enfim, o Guaíba. E acontecia uma coisa interessante, que com a brisa ela se movia. Ela funciona como uma mola. A coisa seguinte que as pessoas descobriram que ela funciona como uma mola e subiu em cima. Você sobe, ela se move. Então vocês podem imaginar que isso está aqui no MAN. Um carioca não é exatamente muito civilizado, entendeu? Tem uma população de rua gigantesca aqui. População de rua que eu digo moradores de rua, né? E assim, na verdade estou falando de morador de rua, estou sendo cretino. Acho que quem destruiu não foi morador de rua. Foi gente, teoricamente, com mais capacidade de sacar que não deveria estar destruindo isso. E, enfim, mais de uma vez eu vi, não uma pessoa, mas grupos, um bando de gente numa ponta, um bando de gente na outra, ela vai acabar ficando plana no chão, de tanto que estão subindo em cima, com bicicleta, com... Quebrou aqui, não sei se... não, aqui ela não está quebrada, quebrou, aqui não se vê, a lateral. E alguém ficou subindo na ponta e pulando até quebrar, entendeu? Porque... E você via assim, a marca dos muitos pés, entendeu? E aí a situação é complicada, porque o MAN diz que não consegue proteger, né? E eu, por outro lado, não quero ser um cretino que vai tirar a peça de lá. É um pouco pagar para ver, né? Uma coisa que eu penso em fazer, que eu acho que pode ser legal para ela, independente disso, eu vinha pensando que era levantar um pouquinho ela do chão, tirá-la ligeiramente. Que é uma coisa que em geral eu não gosto, a ideia de pedestal, né? Por menor que ele seja. Mas eu acho que nesse caso pode ter um efeito didático, assim, de dizer, isso não é uma coisa que está no nível do chão que você passa direto por cima, entendeu? É um degrau. Ou seja, para subir em cima, você sabe que você está subindo sobre uma coisa que em tese não é para subir, né? Pode ser um pouco de ingenuidade minha, mas enfim, quem sabe isso e uns 2 ou 3 cascudos e as pessoas aprendem. Você pensa em botar uma base... Uns 4 pontos de apoio para dentro. Para que ela suba 10, 15 centímetros, pouca coisa. Assim, que você nem perceba muito o que é, sei lá. Vai virar vai obrigar a pessoa a fazer uma nova radical. Vai ter que subir com a bicicleta assim, naquele pouquinho. Skate numa bicicleta eu já vi. Pai e filho. Foi jogo duro. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui, peraí. Que eu tinha preparado um outro negócio. Talvez aqui tenha. Assim. Aqui.
Isso aqui isso aqui foi uma coisa que eu levei para a Bienal de Veneza, moçada. Esse é aquele mesmo desenho do mar, é pequenininho, e eu deixei com areia para fazer vidro em cima, uma areia fininha, e durante meses, e apareceram esses rastros, que eu acho que são, sei lá, lacraia, camundongo, alguma coisa passou por cima, tem uns pezinhos, tá vendo? Enfim. Essa é uma peça pequena de mármore e essa é a peça do mar. Essa é aquela, peraí, deixa eu ver aqui. Isso aqui é o que eu ia mostrar antes, é um PowerPoint aqui, mas então, tem algumas imagens que eu não mostrei lá, talvez aqui sejam mais visíveis. A peça de MDF e aquela de aço cortem. Aqui uma outra vista dessa daqui. Assim, ainda da exposição do crânio de pássaro, teve esta peça, que não se vê bem aqui, são várias lâminas de acrílico penduradas, grandes. E essa que foi a última, e que eu curto bastante. Isso foi engraçado como eu cheguei nesse trabalho. 2001, tá errado. Isso é 2005. Não, 2009. Eu acabo misturando data, 2009. De uma das salas, eu queria fazer essa coisa do crânio de uma maneira totalmente assim, inefável, que não tivesse fisicamente quase nada. Eu queria quase que fosse uma esfera luminosa. Aí eu fiquei tentando as coisas mais escalafobéticas, assim. Eu descobri, por exemplo, que a água tônica brilha com luz negra. Aí eu tentei vaporizar a água tônica, fazer uma nuvem de água tônica com luz negra, ver se aquilo... Então eu queria, de alguma forma, ter um desenho de um vapor. Enfim, tentei as coisas mais malucas, aí me dei conta que eu estava indo na direção de uma coisa meio espetacular e que não era muito a minha praia. E uma das coisas que eu estava tentando era pigmento de terras raras, que esses adesivos que criança cola no teto e fica brilhando. Aquilo é terras raras. E eu consegui esse pozinho e eu joguei sobre algodão, sobre umas coisas para manter esse pozinho meio esférico no ar. E um dos suportes que eu usei foi sisal. E uma hora eu olhei para o sisal e falei assim, mas tá aqui, eu não preciso do pigmento, não precisa brilhar, não precisa estar no escuro, não precisa de luz negra, né? E eu acabei fazendo essa peça. E foi a última peça que eu fiz na exposição. E foi interessante, assim, era totalmente na contramão das outras, né, que tem um investimento tecnológico grande para que elas aconteçam, né? Corte laser, desenho no computador. E essa foi feita diretamente, com restos
de madeira para fazer aquele bico, né? O sisal que eu tinha tentado usar como suporte, e eu tinha minimamente o princípio mínimo que eu estava usando antes, que era isso e isso, né? Assim, ó. E é só apoiado. Lembra. O único truque que tem aí, porque, enfim, a arte frequentemente é truque, né? É artifício. Tem uma esfera de pilates por baixo do sisal, porque eu tentei fazer com o sisal só. E ele vai pesando, amassando, fica bem um dia, depois vira uma pizza, né? Então eu precisava de uma coisa que sustentasse. Mas assim, também não tem nada além disso. Tem uma esfera embaixo para dar um pouco de... Tem uma alma, né, no sentido... E o sisal jogado por cima, não está colado. Isso, se der um tranco, desmonta tudo. Está desmontada no meu ateliê. Essa eu acho que trago para cá. Porque me arrependi de não botar no MAN. E, enfim, era tão portátil. Isso é uma exposição paralela que eu fiz com a Casa de Cultura Lalovim, no mês seguinte, numa galeria no Rio. Enfim, era uma continuidade daquelas peças numa escala um pouco mais doméstica. Essa aqui eu passei rapidamente quando estava mostrando na exposição, também é recente. Tem essa coisa dessas camadas branco e preto, que na verdade é um jeito de você evidenciar esse movimento e o volume, a superfície, né? A passagem dos planos, dessas curvas de nível. E depois eu me dei conta que eu acho que tinha uma coisa assim meio subconsciente, uma coisa que é assim, que é listrada, que eu gosto muito, que são umas colunas de uma igreja em Siena, em mármore verde e creme, que tem esse mesmo desenho, e lá tem uma coisa de fortalecer a verticalidade, né? Eu acho que é isso. Mais alguma coisa aqui? Você falou agora no final, acho que tem me perguntando sobre referências, se você trabalha um pouco com referências, obras que te inspiram, porque agora você falou dessa igreja de Siena, foi a única referência. Eu sempre me atrapalho quando me pergunto de referência. Né? São muitas? Ou... Não. Outro dia eu levei uma bronca de uma amiga curadora, que ela fez mais ou menos essa pergunta. E eu respondi assim, sinceramente, que eu não... Ela falou assim, com que trabalhos... É diferente de referência, mas é parecido, um problema parecido. Com que trabalhos o seu trabalho conversa? Eu respondi assim, sei lá, com nada, com ninguém. E ela falou, você está sendo arrogante. Eu falei, eu não estou sendo arrogante, eu estou... Assim, é que eu realmente não... Quer dizer, eu deveria... parar para pensar nisso. Assim, naturalmente isso não acontece. Né? Eu fico muito enfiado no meu umbigo e não fico muito atento. Não sei. Provavelmente deve conversar com um monte de coisa, mas eu não sei. Quando você fala de referência, quando me perguntavam isso lá atrás, no começo,
eu dizia assim, eu não dizia referência, eu dizia o que eu gostava. Assim, eu gosto do Amilcar, é verdade, eu gosto muito do Amilcar, só que você não vê o Amilcar aí, né? O Amilcar é uma outra coisa, né? Então eu tenho a impressão, às vezes, assim, que as referências talvez não venham necessariamente sempre do mundo da arte, vêm de outras coisas, né? Outra resposta que eu dou com frequência, que eu tenho que tomar cuidado para não ser muito piegas também, são algumas coisas de ordem pessoal e familiar, né, da minha história, assim. Então, tem uma coisa em relação ao meu pai, da maneira dele, com que ele via o mundo físico, as coisas, e como ele falava de experiências que ele tinha tido, que eu tenho certeza que, para mim, foi muito constitutivo, né? Assim, meu pai não era um cara educado, sofisticado, né? Meus pais eram italianos, do sul da Itália. Pai e irmão. Eu nasci aqui, o resto é importado. E meu pai, de formação, era marceneiro. Eu nunca vi ele trabalhando como marceneiro, mas ele era, assim, ele estudou marcenaria, né? Isso, enfim, ele era de 13, então nos anos 20. É um outro mundo, é difícil a gente comparar com qualquer coisa de hoje, ou mesmo de algumas décadas atrás. Imagina um garoto no interior da Itália, sul da Itália, lugar pobre, não industrial, vai para a escola, volta da escola, vai para a oficina do mestre. E faz isso dos 8 anos de idade aos 18 anos de idade. São 10 anos indo à oficina do mestre. Aos 18 anos você é mestre, né? Aí você monta a sua marcenaria para descobrir que não tem cliente. Aí ele entrou para o exército como uma opção profissional. E isso é parecido com o Brasil da mesma época. O cara fazia um concurso no Banco do Brasil e entrava para o exército, né? Se não fosse de uma família com mais recursos, sei lá, se fosse pequena classe média, pequeno burguês, enfim, né? E meu pai foi para o exército, era um cara curioso, atento para o mundo, foi para a Líbia, que era colônia italiana. Isso nos anos 30, 35, a guerra começou em 38, em 41 ele foi aprisionado pelos ingleses e foi levado para um campo na Índia. E ficou de 41 a 46. Voltou para a Itália. E as histórias todas que eu ouvi a vida toda, seja da Itália, seja da Líbia, seja da Índia, eram muito ricas, né? Ricas assim de riqueza de detalhes. Assim, eu me lembro que nos anos 70 eu era meio riponga e fazia bolsa de couro, tinha um cabelão, né? Usava macacão de posto de gasolina, enfim. E em geral, essas coisas, qualquer pai normal acharia um horror, né? O meu pai via graça. A única coisa que ele mandava era passar uma escova no cabelo. Não, tudo bem, escova, tal, não sei o quê. A bolsa ele achava o máximo. E por que ele achava o máximo? Ele lembrava os líbios, os líbios, no caso, no deserto, né? Povo, enfim, que usavam aquela roupa que a gente conhece, aquele espécie de kaftan de lã de carneiro branca. E ele falava com uma certa admiração, com uma certa curiosidade e admiração. O que eu achava engraçado, um cara que era de um exército, primeiro do exército, segundo de um país fascista, cresceu no fascismo, né? A expectativa que eu teria é que ele olhasse com desprezo, ou no mínimo sem curiosidade nenhuma, né? Mas ele tinha uma enorme curiosidade. Ele falou, não, era muito mais interessante, era muito melhor do que a nossa roupa, entendeu? A gente desmaiava de calor. Os caras eram uma roupa branca, refletia o sol, era arejada, o sapato não entrava areia porque era virado, a bolsa era ótima para carregar as coisas, enfim. Né? Como é que os egípcios costuravam o sapateiro, que trabalhava no chão, segurando a peça com os pés? Ele
olhava isso tudo, entendeu? Como é que era na Itália, ele garoto, acordava cedo e subia a montanha para ver os pastores terminando de pastorear e fazendo o bocconcini, que é a mozzarella, faziam lá com um panelão, né? Assim, ele não era filho de pastor, então aquilo era curioso, né? Eu tenho a impressão que na ordem social do lugar, ele era filho de um cara que fazia casas, um construtor. Esse cara provavelmente sacanearia o filho do pastor, entendeu? O pastor está na escala alimentar, ele está abaixo, né? Mas ele tinha essa curiosidade, né? E eu acho que, e mais uma curiosidade pelo aspecto físico do mundo, as coisas, como é que elas são, como é que você faz, né? As histórias do campo de Pisoleiro, então, são uma maravilha, assim. Fazia um teatro no campo, então eu tenho do meu pai assim, peça dele que ele escreveu, aí tem um jornalzinho do campo todo podre que fala dele, cita o Sargento Venosa fazendo a cenografia você pode imaginar o que é a cenografia num campo na Índia, não tinha o que comer, entendeu? Então o cara tinha que se virar com qualquer coisa. Eu falei assim, conseguia corda dos ingleses, que era feito de algodão, desfiava aquilo para fazer peruca. Então, isso tudo eu fui absorvendo como criança, então acho que isso tudo para mim foi mais forte, talvez, do que o mundo mais sofisticado, mais erudito, né? Lógico que não é que eu tenha desapego ou desamor ao mundo erudito, mas essa foi uma camada que veio depois. Acho que a camada de baixo é essa. Eu tenho consciência que eu crio um mito, né, assim, o meu irmão, que é mais velho, acha que eu sou meio pancada. Assim, que não é bem assim, né? Mas as coisas são como você as vê, né? Então, eu até brinco que o único lugar no mundo que eu perco a calma, que eu sou uma pessoa razoavelmente tranquila, é na Itália. Da última vez, em 40 minutos, eu estava brigando com o motorista de táxi, discutindo, gritando com ele. Porque tem uma espécie de paralaxe, assim. Eu tenho uma Itália mental que é toda construída. Quando eu chego lá, é outra coisa. A Itália real é outra. E me tira do sério. Mas, então tem uma coisa mitológica, assim, que para mim é... Então, acho que quando estou dando uma volta para voltar a Siena, né? Então tem, talvez mais do que a Siena real, seja uma Siena imaginada, sei lá, né? Então tem muito isso, né? O que você constrói, a tua caixinha de linha e agulha, que você vai lá e põe a mão e remexe e reencontra algumas coisas, enfim. Como é que você se atira nos projetos, como é que você encontra soluções, né? Certos vícios e manias e erros, assim, que você do mecanismo da neurose, que você volta, aquele disco arranhado, né? Isso tudo te constitui, né? Assim, a solução porca, às vezes, que você dá para alguma coisa, mas que é a tua solução, o teu jeito de... Né? Por exemplo, assim, esses trabalhos todos mais recentes, que são aparentemente muito tecnológicos, né? Assim, tem modelagem 3D, mas tem um barulhinho de fundo de mal acabado, assim, eu sei, aquilo, né? Eu sei e é o meu limite, eu quero quase que seja assim, né? Então, por exemplo, assim, para que eu fico tentando fazer um modelo 3D com a minha máquina fotográfica e um softwarezinho? Assim, se eu fosse minimamente sensato, né, eu ia no Instituto de Desenho Industrial, no Rio de Janeiro, que tem scanner 3D, e contratava o serviço e fazia, e tinha lá um modelo 3D perfeito. Mas a graça é você fazer do teu jeito, mesmo que ele seja um pouco mais precário.
né? Em casa tem uma discussão frequente com minha mulher, uma discussão no bom sentido. A gente é uma parelha de trabalho muito forte, em que ela insiste que eu tenho que retomar os processos manuais, né? Voltar a meter a mão na massa. E eu faço assim, valeu. Acho até que, enfim, faz sentido, tem o seu valor, assim, eu entendo o que ela quer dizer com isso. E alguma coisa se perde com o computador. Mas é uma maneira também de meter a mão na massa, né? Assim, eu acho que quando eu vou lá com a máquina fotográfica tentar capturar o sólido 3D e aprender aquilo do teu jeito, pela experiência, né? Não é muito distante disso tudo que eu estou falando, né? São só outras ferramentas, é só um outro mundo. O mundo mudou, eu mudei, enfim, eu estou mais velho, tenho menos energia física, né? Eu outro dia encontrei fotos que acho que era legal mandar para vocês desse trabalho sendo construído, né? Que eu mesmo fotografava. E eu nunca trabalhei com assistente. Quando eu olho um trabalho como esse, assim, eu fico cansado só de olhar. Porque, assim, é um esforço físico. Assim, eu não tenho mais tônus muscular, entendeu? Não faço exercício nenhum. O exercício que eu faço é levantar o garfo. Então, é um pouco assim, o mundo digital é uma espécie de alavanca, né? Você faz menos força, você faz uma força indireta, né? E eu acho que é também uma maneira de meter a mão na massa, sei lá, pode ser, né? Resposta tortuosa, né? Você tinha perguntado o quê? De referências, né? Alguém? O que me chamou a atenção assim no final foi esse trabalho do sisal em cima da esfera, né, de Pilates, que é bem diferente do resto, né? E é um trabalho recente. 2009. 2009. E eu achei assim curioso, né? Porque você começa, pelo menos pelo que eu entendi, você fez aquelas estruturas que até tem a ver com a marcenaria do seu pai, de trabalhar com os esqueletos, aí você recobre eles, aí a coisa muda. Eu acho também que tem essa coisa final que pelo que eu entendi também esse trabalho que você pintou de preto com os alumínios é o mais recente. Também tem as costuras, que eu acho que são da referência do seu pai, de costurar, não sei. Só eu fiquei, quando você falou isso, eu lembrei dessas costuras. Por exemplo, uma coisa que havia na aldeia, um cara que passava de porta em porta para consertar louça quebrada, costurando. Furava com a palavra em italiano, um furadeira, um trápano, mais primitivo possível, parece você usa um arco, você tem a broca e um arco, a corda enrola na broca, você faz assim, a broca vai e volta, e furava a cerâmica e costurava. Assim, é um mundo onde não se jogava nada fora, né? Enfim, era eu só lembrei disso, desculpe, porque assim, o que não é para ser costurado está sendo costurado, né? Costurar a louça, né? Que ideia, né? Enfim, parecido com isso. Eu poderia ter usado uma outra coisa para o alumínio e resolvi costurar. Agora você falando isso, até dá para emendar isso na pergunta, porque assim, esse trabalho do sisal me chamou a atenção, porque ele, em princípio, ele não tem muita ligação com o resto do trabalho, né? Mas quando você fala assim que não é para jogar as coisas fora, aí tem, né? Pelo menos para mim, porque para mim remete a uma coisa anterior sua.
Mas... E é diferente do teu... Digamos que o teu caminho seja no começo os esqueletos, aí você cobriu eles, aí você passou para essa coisa mais de cristal, com chapas de alumínio, as chapas todas, antes disso, as chapas de acrílico, e essa coisa tão material, sisal mesmo, na cara ali, assim. Uma coisa... Ele é diferente Interessante esse caminho. Ele é diferente na aparência, ele é diferente na atitude, tecnicamente. É um princípio muito diferente de construção, é uma assemblagem, né? Mas eu não sei te responder assim, mas... Eu acho interessante, né? Para onde que vai o teu trabalho? Eu fico curioso. Será que ele tem alguns pontos onde saem essas coisas? Eu acho que ele fica fazendo assim. Fica... talvez o sisal ele pode costurar. Você costurava o alumínio, que é a própria estrutura, e depois o sisal, que é a costura, a estrutura, virou pele. Você tem essa ida e volta da estrutura e da pele. Eu acho que tem... Eu não sei como responder assim. Tem... Uma coisa nessa posição que eu tinha medo, assim, eu queria fazer, mas não sabia o que acontecia. Quer dizer, o que acontecia? Como é que seria colocar trabalhos de uma distância de tempo tão grande, nessa quase 30 anos, entre o mais recente e o mais novo, e com processos e aparências muito diferentes, né? E, curiosamente, tem uma espécie de música de fundo. Assim, eu achava isso, mas ali quase assim que deu para constatar, assim, né? Eu não sei muito dizer como não sei desmontar isso, dizer, olha, você percebe nisso, isso se liga, sabe? Percebo algumas ligações são visíveis e evidentes, mas tem uma espécie de tem uma palavra em inglês que eu não lembro agora, de barulho. Tem feito um que está ouvindo aqui, não sei se é de ar-condicionado. Tem uma coisa que passa, né, um baixo contínuo, não sei como chamar isso. Bom, eu não deveria estar dizendo isso, quem tem que dizer isso são os outros, né? Não o artista, um mínimo de pudor. Mas eu acho que tem. Mais alguém? Uma coisa que me interessou também é a tua relação entre o ser artista e o ser designer. Essa relação entre ser artista e ser designer, como foi como essa experiência? Bom, isso foi uma necessidade mais de qualquer outra coisa, né? Eu tenho uma expressão bem chula para dizer qual a diferença entre o designer e o artista. Eu digo que o designer é uma puta. Ele faz o que o cliente quer, entre aspas, né? Piada grosseira à parte, acho que tem uma diferença muito grande entre uma atividade e outra, e que pode ser perigosa, né? Eu acho que o design serve para responder, né? E responde ao mundo. Você dá resposta a problemas, né? E aí eu incluo, sei lá, a arquitetura, numa certa medida também funciona assim. Quer dizer, não dá para compartimentar muito as coisas, mas compartimentando, para ficar mais fácil de pensar, a diferença seria essa, que um responde. E eu acho que a arte não responde, né? Assim, eu acho que eu estou talvez um pouco na contramão do que é a arte hoje, ou do que vem sendo, né? Eu acho que ela nem formula. É quase como se tivesse respostas para perguntas que não existem, entendeu?
eu acho que ela cria algumas potências, alguns campos de vibração, né? Eu acredito assim fortemente na ideia de uma espécie de potência poética, né, que é a função da arte, de criar uma força poética onde não havia, né? E acho que isso acontece onde não se imagina e onde não se programou isso, né? Acho que tem uma espécie de caminho meio surdo, meio... eu costumo usar a ideia de opacidade, né? O que me interessa é um certo grau de opacidade. Acho assim, o que acaba funcionando, o que dá certo, as obras que são excepcionais, não são por uma questão de vontade de quem as fez, ou de melhor discernimento e colocação do problema, né? São por forças que são difíceis de entender onde que elas estão funcionando, colaborando, né? Isso é muito diferente do design, né? Agora, quando digo que tem um perigo é porque tem, às vezes, as mesmas ferramentas, né? E isso pode contaminar de uma maneira não muito proveitosa, às vezes, né? Mais alguém? Bom, queria agradecer a fala do Ângelo. Enfim, acho que colocou várias questões para que a gente vai continuar certamente pensando. Eu acho que foi interessante poder ver as imagens da exposição e ver a obra do museu dialogando com o restante da sua produção. Acho que, enfim, agradeço muito a sua presença, agradeço a presença de vocês todos e lembro que na próxima terça-feira, na continuidade dos encontros, nós teremos a Leda Catunda, né, que vem, enfim, dar o depoimento também. Muito obrigado, até terça, então.